Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e estou chegando para mais um giro de notícias aqui no nosso canal. Como vocês já sabem, o Penidaço continua de férias, está lá no Hotel Brasil em São Lourenço, está tirando onda, recarregando as baterias para voltar 100% para quando a bola rolar no Campeonato Carioca. Já, no dia 18 já tem jogo e o Penidaço, é claro, está de volta com o seu gogó de ouro. Então eu já peço para você chegar de like, é muito importante, deixa o seu like, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para a rapaziada já começar o dia muito bem informado sobre as principais notícias do futebol carioca. E se por acaso você for novo no canal, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreva no canal do Penido, clica no sininho, ativa as notificações para você receber os avisos sobre os nossos vídeos novos. Vamos começar falando sobre o Flamengo que está em ebulição. Hoje a reapresentação da primeira parte do elenco rubro-negro, a molecada do Sub-20, com mais alguns jovens da base que já estavam no profissional e que vão ter as férias divididas em 2 períodos, como vocês sabem. O time principal do Flamengo não vai se reapresentar nesse momento, só no dia 22, porque tem que cumprir os 30 dias de férias. E essa rapaziada pode cumprir uma parte agora, outra parte depois, porque evidentemente não vai ser tão acionada ao longo da temporada. E justamente num dia tão importante, na véspera, nessa segunda-feira, surgiu uma informação extremamente desagradável da demissão do gerente de futebol Paulo Pelaip. E por que eu digo que essa demissão foi desagradável? Pela forma como ela foi conduzida. O Pelaip, que era o elo de ligação entre os jogadores e a diretoria, um cara muito querido, muito experiente, foi parte fundamental nesse processo de consolidação do Flamengo como a principal potência no ano de 2019, por justamente fazer esse meio de campo entre jogadores e diretoria, foi demitido através de um e-mail. E o pior, o vice de futebol, Marcos Braz, o homem forte do futebol, o cara que toca a pasta, sequer sabia do que estava acontecendo. Foi uma decisão tomada à revelia pelo vice de Relações Externas, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, como todo mundo que acompanha o Flamengo sabe, é uma figura fortíssima na política do clube, um cara de personalidade muito difícil, um cara que não gosta da imprensa, quer concentrar poder e informação, não gosta dessa relação de proximidade com o torcedor, e que agora ele entrou em rota de colisão, na verdade já em 2019, não é segredo nos bastidores do clube que o BAP não gostava do Pelaip, a renovação do Pelaip estava muito bem encaminhada, embora o contrato tivesse acabado agora no último dia 31, o Marcos Braz já tinha falado sobre renovação, estava tudo certo. Ele inclusive jantou recentemente com o Jorge Jesus lá em Portugal, estava de férias na Europa e foi pego de surpresa por esse e-mail que, como eu disse, foi um e-mail desagradável, mostrando a fragilidade interna entre os poderes do Flamengo. Não estão se entendendo. Não é possível que o vice de futebol não saiba da demissão de um dos seus principais braços direitos. Tem ali o Bruno Spindel, que é o diretor, está logo abaixo do Braz, e abaixo do Spindel vinha o gerente que era o Pelaip, tem ainda o Skinner que é supervisor, e essa rapaziada é quem dá suporte para o trabalho do dia a dia, claro que tem muito mais gente, mas essa era a tríade que tocava o futebol. Inclusive, iam dar uma entrevista coletiva nessa terça-feira no Ninho do Urubu e foi cancelada com essa demissão do Pelaip. É preciso que o presidente Landim tenha pulso firme nesse momento, reúna a rapaziada, não pode em hipótese nenhuma haver problema nesse momento. O Flamengo, como o próprio Jorge Jesus disse, terá como maior desafio em 2020 o próprio Flamengo. Vir de uma vitoriosa temporada como foi 2019 se manter em alto nível é muito difícil e não vai ser com discórdia, não vai ser com picuinha, não vai ser passando por cima um do outro que as coisas vão dar certo. Mas é claro que também tem notícia boa. O Flamengo está se aproximando do Michael, a gente vem falando sobre isso. Agora já tem uma proposta, 7 milhões e meio de euros, dá 34 milhões de reais. Apurei com algumas pessoas alguns valores diferentes, tem gente que fala em mais, eu não acredito. Tinha ouvido 27 milhões e 35, então tá bem por aí, 34 milhões de reais. O valor por 80% dos direitos do Michael. É um baita de um jogador, muito bom jogador, fez uma ótima temporada.
Mas eu acho caro. O Bruno Henrique, por exemplo, custou 23 milhões ao Flamengo, o Everton Ribeiro menos ainda. É promissor, mas é uma aposta e o Flamengo está pagando muito caro caso essa negociação se confirme. Eu quero mesmo ver é o avanço pela negociação com o Pedro, um centroavante, matador de ofício. Tá difícil a continuidade do Gabriel Barbosa, o Gabigol, ainda não está descartada. Pode ser que ele continue no Flamengo, mas ainda assim eu gostaria de ver o Pedro vestindo a camisa rubro-negra. Acho que vai acrescentar demais para esse estilo de jogo que foi implementado pelo Jorge Jesus. O Thiago Maia, como a gente já vinha informando, está acertado, vai chegar por empréstimo de uma temporada com o valor do passe fixado. No final de 2020, o Flamengo pode exercer o direito de compra, outro grande reforço que o Flamengo está trazendo para essa temporada que promete sim ser vitoriosa, mas é claro que tem que arrumar a casa, não dá para ter discórdia, briga, picuinha entre os membros da diretoria e do departamento de futebol. Quem está tentando se reforçar com mais êxito é o Fluminense. A galera estava reclamando que o Flu estava paradão, mas nessa segunda veio com tudo. O presidente Mário Bittencourt deu uma entrevista longa e depois disso as coisas se encaminharam. Ele já confirmou aquilo que todo mundo sabe, né? Iago, Felipe Cardoso e Caio Paulista são 3 jogadores que já estão praticamente acertados, né? E o Flu encaminhou as contratações do Egídio e do Henrique, 2 jogadores que não vão continuar no Cruzeiro, são muito experientes. O Egídio tem 33 anos, o Henrique 35, é capitão do Cruzeiro desde 2016, ganharam o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, um monte de mineiro. O Egídio, inclusive, é cria da base do Flamengo, também já passou pelo Palmeiras, não era titular absoluto, mas chegaria para suprir uma carência que o Caio Henrique vai deixar. O Henrique não, esse chega para realmente assumir uma posição no meio de campo, é um ótimo reforço, caso se confirme vai ser muito bom. O Hudson, do São Paulo, é outro volante experiente, tem 31 anos, era titular até muito pouco tempo, perdeu o espaço, também está no radar do Fluminense, pode ser outro a pintar nas Laranjeiras. Mas o grande reforço, na minha opinião, foi a reviravolta no caso do Alan. Já estavam esperando ele hoje em BH para assinar com o Galo e o Liverpool fez uma contraproposta que o Fluminense topou antes do acerto, né, do desfecho lá com o Atlético Mineiro. 3.750.000 euros. Dá 17 milhões de reais mais ou menos, é muita grana, mas o Flu pagaria em 2 anos, 8 parcelas durante 2 anos, vale a pena. O Alan tem só 22 anos, convocação para a seleção pré-olímpica e é um baita de um jogador, decisão super acertada se o Flu conseguir de fato manter esse atleta. Quem continua ativo no mercado é o Botafogo, não para de chegar gente, mais um moleque novo, Luiz Otávio, 22 anos, volante do Tombense, estava no Paraná, não é o Guilherme Santos, mas também é atleta do Uran. A gente vem falando sobre essa aproximação, é natural, o Botafogo ficou amarrado com as situações do Cícero e do Diego Souza. Com o Cícero deu tudo certo, ele topou reduzir o salário, vai ficar até 2021 conforme previu o contrato. O Diego Souza não topou a redução muito grande, o Botafogo também não estava fazendo nenhuma questão, estava doido para ele vazar. E aí na reunião entre o Uran, Montenegro, o Diego, ficou tudo acertado. Ele não é mais jogador do Botafogo. O Botafogo vai pagar uma multa, mas não vai ter que pagar os 11 milhões e tanto que teria que pagar ao longo desses 2 anos de contrato. Vamos ver se o Luiz Otávio vai dar certo. É um jogador que eu realmente não conheço muito, mas é novo e pode ser que renda bons frutos para o Fogão. Já o Vasco está apostando na experiência do Germancano, o argentino que foi contratado no final da temporada, estava no Independiente Medellín da Colômbia, marcou 75 gols em 97 jogos. Coisa pra caramba, tem 32 anos, experi, presença diária, estava fazendo falta um cara com essas características para o Vasco e chega com, não o peso, mas com a responsabilidade de assumir a posição de ídolo. O Vasco está sem esse cara, isso é muito importante. Ele vai ser apresentado na quarta, quando o elenco se reapresenta, e o presidente Alexandre Campelo tem que correr, tem que pagar o salário da rapaziada. Pagou um mês aos funcionários que recebem até 3 mil reais, mas se não pagar o salário dos atletas, não vai ter como renovar com ninguém. A situação do Guarim está chegando no limite, está ficando complicada a permanência dele, embora o desejo do jogador seja de ficar, assim como o Rossi. A do Rossi está mais tranquila, ele está sendo mais flexível,
mas tem que pagar, senão não dá para renovar o salário do cara devendo 2, 3 meses de salários atrasados, fora premiação, um monte de coisa. O Vasco também está de olho no Michel, ótimo jogador do Grêmio, volante que faria ali a composição do meio. O Vasco está perdendo alguns jogadores, o Richard, talvez até o Guarim, mais novo, tem 29 anos, já foi titular no Grêmio, mas sofreu com muitas lesões. Hoje o Maicon e o Matheus Henrique são titulares absolutos, mas nenhum dos dois estarão à disposição nesse início de temporada para o Renato Gaúcho. O Maicon vem de lesão, o Matheus Henrique está a serviço da seleção, então eu acho difícil que o Grêmio libere um jogador tão importante, ainda mais nesse momento, mas se vier, vai ser excelente para o Vasco. O Dedé é aquela situação que a gente já sabe, o Vasco está em cima, o jogador quer vir, o Cruzeiro está querendo facilitar e agora é questão de composição. Eu acho que vai ser uma novela que vai ter final feliz para o Vasco, para o Cruzeiro, que não vai se livrar do jogador, vai emprestá-lo, mas vai continuar sendo dono dos direitos econômicos, o contrato é até 2021, pode lucrar uma futura venda, e o Dedé volta para o Rio de Janeiro, volta para a Colina, onde ele se tornou mito, se tornou um jogador com passagem pela seleção brasileira, vai estar perto da família e acho que vai estar em ótimas mãos. Então é isso, rapaziada, a gente fica por aqui. Esse foi mais um giro de notícias aqui no canal do Penido. Deixa seu like, é muito importante, dá essa moral pra gente. Deixa seu comentário também, fala aí o que você tá achando dos vídeos. Fortalece a gente divulgando esse link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha pra geral, para todo mundo começar o dia muito bem informado igual você aqui no Giro de Notícias. Até a próxima, forte abraço!